Olá, bem-vindo. Esse é um material de pré-aula do curso de ventilação e nesse material a gente vai ver a equação da diluição. A gente vai fazer a demonstração da equação e tentar entender em que tipo de sistemas a gente consegue aplicar essa equação. Então, a equação da diluição nada mais é que um balanço de massa que a gente faz, nesse caso considerando a massa de contaminante presente em um determinado ambiente. Aí, se tratando de sistemas de ventilação geral diluidora, esse ambiente normalmente é um galpão de indústria ou algum ambiente industrial. Então, o que essa equação vai responder para a gente é qual é a concentração de contaminante presente nesse ambiente. Okay? Então, inicialmente, o que a gente precisa fazer é definir esse ambiente de estudo, ou seja, traçar o nosso volume de controle. Nesse caso, o nosso volume de controle ele vai envolver todo o volume do ambiente que a gente está estudando. Uma vez definido o volume de controle, agora a gente vai acrescentar algumas características a esse sistema. A primeira delas é que esse ambiente ele possui um sistema de ventilação geral diluidora. Okay? Aqui está representada uma entrada e uma saída, mas esse sistema ele pode possuir mais de uma entrada ou mais de uma saída. O sistema também ele vai operar com determinada vazão conhecida, né, que seria a vazão dos ventiladores. Né? Esse ar, então, ele vai entrar no ambiente, vai se misturar com o ar interno do ambiente e depois deixa o ambiente. Para tornar o problema um pouco mais geral, a gente pode considerar, por exemplo, que o próprio ar insuflado já contém uma determinada massa de contaminante. Okay? Então, esse ar é insuflado, se mistura e deixa o ambiente a uma determinada concentração C, é essa concentração que a gente vai determinar através da equação da diluição. Okay? Além disso, dentro do próprio ambiente, a gente pode considerar também que existe uma geração de contaminante. Né? O que seria essa geração de contaminante? Algum tipo de atividade industrial que gere o contaminante que a gente está avaliando. Okay? Por exemplo, pode ser uma operação de soldagem que ocorra lá dentro, ou qualquer outro tipo de operação. Além disso, a gente pode incluir também nesse ambiente um equipamento de coleta de poluentes. Né? Então, como é que funciona esse equipamento de coleta? Esse equipamento, que pode ser, por exemplo, algo desse tipo aqui, que é um equipamento utilizado para coleta de fumos de solda. Então, ele vai coletar uma determinada massa de contaminante. Essa massa de contaminante, parte dela vai ser armazenada no próprio equipamento, por algum tipo de filtro, por exemplo, e parte dela é devolvida no ambiente. Esse equipamento, então, ele vai operar com determinada vazão conhecida, né? Vai succionar uma determinada massa de contaminante, parte dela é armazenada e parte dela retorna para o ambiente. Ou seja, esse equipamento ele opera com determinada eficiência de coleta. Esse termo aqui, então, ele vai funcionar como termo de geração de massa, e esse termo aqui, que representa o equipamento de coleta, vai funcionar como o que a gente chama de sumidouro. Definido, então, as características do sistema da gente, o próximo passo é a gente aplicar a equação de conservação da massa, novamente, né, considerando a massa de contaminante nesse ambiente aqui. Antes disso, a gente precisa fazer algumas hipóteses. Né? A principal delas é a hipótese que a gente chama de mistura perfeita. Ou seja, a gente vai considerar que quando esse contaminante entra no ambiente, ele se mistura de forma instantânea e uniforme com o ar do ambiente. O que é que isso quer dizer fisicamente? Admitindo essa hipótese, isso quer dizer que a gente não vai ter, por exemplo, regiões com maior concentração e menor concentração de contaminante. Okay? Toda a concentração aqui vai assumir um valor de concentração média. Quando é que essa hipótese se aproxima de um sistema real, quando ela se afasta de um sistema real? Quanto melhor for essa distribuição do ar dentro do seu sistema, de fato a concentração real dentro do seu ambiente vai se aproximar bastante da concentração média. Quanto pior for essa forma que você distribui o ar dentro do ambiente, mais você se afasta dessa hipótese que a gente está considerando aqui. Uma outra hipótese também que a gente vai considerar inicialmente é que a taxa de geração de contaminante é constante. Depois, em sala, a gente vai conseguir resolver problemas onde essa taxa deixa de ser constante. Okay? Então, definidas as características do sistema, traçado o volume de controle e as hipóteses, agora o próximo passo é aplicar essa equação de conservação da massa, nessa formulação aqui para volume de controle, nesse ambiente. Lembrando que essa equação se encontra em qualquer livro de mecânica dos fluidos. Okay? Então, vamos lá. Ok, então o nosso objetivo agora é aplicar a equação de conservação da massa, né, no volume de controle que a gente definiu anteriormente. Né? A equação aqui de conservação da massa ela está escrita na forma como a gente encontra nos livros de mecânica dos fluidos, né, utilizando a variável ρ, né, com unidade de quilograma por metro cúbico, só que
Quando a gente está tratando de sistemas de ventilação, é mais comum que a gente utilize, ao invés da variável, ao invés de ρ, da densidade, a gente utiliza a concentração também com unidade de quilograma por metro cúbico. No nosso caso aqui, quilograma de contaminante por metro cúbico. Okay? Então, eu vou fazer essa modificação da notação. E antes de partir para a aplicação da equação no nosso volume de controle, a gente pode dar uma olhada no significado físico de cada termo desse da equação. Okay? Então, aqui no primeiro termo do lado esquerdo, a gente tem inicialmente o integral de volume, ou seja, o integral que atua em todo o volume do controle da gente, o integral de ρdV. Então, a gente tem o integral de ρ, com unidade de quilograma por metro cúbico, multiplicado por dV, com unidade de metro cúbico. Então, esse produto aqui, o resultado desse produto é exatamente a massa de contaminante dentro do volume de controle. Como se trata do integral de volume, o resultado dessa integral vai representar a massa de contaminante dentro do volume de controle. Como essa integral está sendo derivada aqui no tempo, então a gente vai ter aqui a unidade de 1 por segundo. E o resultado desse primeiro termo aqui da equação de conservação da massa vai ser exatamente a taxa de variação da massa de contaminante dentro do volume de controle. No segundo termo da equação de conservação da massa, a gente tem o integral de superfície desse produto escalar VdA multiplicado pela concentração de contaminante. Então, nesse produto escalar, a gente tem o produto da velocidade com unidade de metros por segundo e da área com unidade de metro ao quadrado. Então, esse produto escalar aqui, a unidade dele é em metro cúbico por segundo, ou seja, ele vai representar a vazão volumétrica que cruza a superfície de controle, a superfície que envolve o nosso volume de controle. Okay? Quando a gente multiplica, então, essa vazão volumétrica pela concentração de contaminante, com unidade de quilograma por metro cúbico, se a gente cortar aqui todos esses metros, a gente vai ter novamente a unidade de quilograma por segundo. Ou seja, o que representa esse termo da equação de conservação da massa? Ele representa exatamente o fluxo de massa que entra e sai do volume de controle, ou seja, o fluxo de massa que cruza as fronteiras do volume de controle. Lembrando sempre, nesse caso, é a massa de contaminante. Okay? E aí, do lado direito da integral, a gente tem aqui um termo de geração de contaminante, contaminante representando a taxa de geração de contaminante dentro do volume de controle, e o segundo termo que seria a taxa na qual, aqui é quilograma, a taxa na qual esse contaminante está sendo removido do ambiente, por conta daquele equipamento de coleta de poluentes que a gente citou anteriormente. Ok, então agora a gente pode aplicar a equação de conservação da massa no nosso volume de controle. Então, com relação a esse primeiro termo, o que acontece com ele? Por conta da hipótese de mistura perfeita que a gente fez anteriormente, então a gente tem que a concentração de contaminante dentro do volume de controle ela é constante. Se essa concentração então, ela é constante, ela vai assumir um valor de concentração média, se ela é constante, então ela sai fora da integral, a gente vai ficar aqui só com a integral de dV, que é o volume, que é o próprio volume do nosso ambiente. Então, esse primeiro termo agora a gente pode escrever como um dt de uma concentração média multiplicada pelo volume do ambiente. Okay? Então, avaliando o segundo termo da equação de conservação da massa, essa integral de superfície aqui ela vai se desdobrar em duas integrais. Ou seja, uma integral na superfície onde existe um fluxo de massa entrando no volume de controle e outra integral na superfície onde existe o fluxo de massa saindo do volume de controle. Okay? Então, a gente pode abrir esse segundo termo agora em duas integrais. Então, agora a gente vai ter a integral realizada na área de entrada de C, V, dA, mais a integral realizada na superfície de saída de massa de contaminante de C, V, VdA. Okay? Isso aqui tudo, o lado esquerdo da equação vai ser igual a taxa de geração menos a taxa de remoção de contaminante. Ok? Então, o próximo passo agora é a gente trabalhar nesse produto interno aqui, esse produto escalar de VdA. O produto escalar de VdA, a gente pode reescrever esse produto escalar como um módulo,
Então, nesse caso aqui já entra também mais uma hipótese. Com relação à velocidade, a gente vai utilizar essa velocidade média, né? Então, a gente vai ter aqui o módulo da velocidade média, vezes o módulo desse vetor dA, vai ser a própria área, né, da superfície de entrada e da superfície de saída, vezes cosseno de θ. Ou seja, por definição, o produto escalar, o módulo desse produto escalar pode ser escrito dessa forma aqui. E quem seria esse cosseno de θ? Θ é o ângulo formado entre os vetores velocidade e o vetor área. Okay? E aí, lembrando sempre da definição do vetor área, né, ele é sempre um vetor normal à superfície, apontando para fora do volume de controle. Okay? Então, o que vai acontecer com relação a esse cosseno de θ aqui, principalmente, na entrada e na saída? Né? Na saída, a gente tem que o vetor, tanto o vetor velocidade quanto o vetor área, eles são paralelos, apontam na mesma direção. Então, θ, que seria o ângulo formado entre esses dois vetores, vai ser zero, consequentemente, cosseno de zero vai ser igual a 1. Já na entrada, a gente tem o vetor velocidade apontando para dentro do volume de controle e o vetor área apontando para fora do volume de controle. Então, o ângulo formado entre esses dois vetores vai ser de 180 e o cosseno de 180 menos 1. Então, o que vai acontecer aqui com essas duas integrais é que esse cosseno de θ aqui, ele vai acabar resultando num sinal negativo para essa integral realizada na área de entrada e um sinal positivo para essa integral realizada na área de saída. Então, agora a gente pode substituir esse produto escalar pelo seu módulo e continuar na equação. Então, com relação ao primeiro termo, como o volume do ambiente não varia ao longo do tempo, a gente pode reescrever, pode colocar ele para fora dessa derivada, né? Reescrever ela como dCm dt. Com relação à primeira integral realizada na área de entrada, então a gente vai ter o sinal negativo que vem lá do cosseno de θ, ok? A gente também vai considerar que essa concentração de contaminante é constante em toda essa superfície de entrada, então ela sai fora da integral, juntamente com a velocidade média na entrada, né? Também é constante ao longo da área. E aí sobraria aqui a integral de dA, né, que é igual à área de entrada do nosso volume de controle. Na segunda integral, a gente vai ter o sinal positivo, que vem lá do cosseno de θ, e aí a gente vai aplicar as mesmas hipóteses, ou seja, a concentração nessa superfície aqui de saída ela é constante, então ela sai fora da integral. A velocidade média também é constante na superfície de saída e pula para fora da integral. Sobraria só a integral de dA, que seria igual à área de saída. Okay? Continuando na equação, a gente tem que esses dois termos são iguais à taxa de geração de contaminante e a taxa de contaminante que está sendo coletada pelo equipamento de coleta. Anteriormente a gente já viu que esse termo VMA ele é a vazão volumétrica, né? Nesse caso a vazão volumétrica do nosso sistema de ventilação geral diluidora, né? Então fazendo essa substituição a gente pode reescrever a equação dessa forma aqui, né? V dCm dt menos concentração de entrada vezes a vazão volumétrica do nosso sistema de ventilação geral diluidora mais a concentração de saída vezes essa mesma vazão volumétrica, isso aqui vai ser igual à taxa de geração de contaminante, né? Menos, aí com relação à taxa de contaminante coletado, né, pelo sistema de coleta, eu vou reescrever ela aqui naquele formato que a gente já viu anteriormente. Então essa taxa de contaminante que é coletada, ela vai ser igual a uma concentração CR, ou seja, a massa de contaminante que entra no equipamento de coleta, isso aqui multiplicado pela eficiência de coleta. O próximo passo agora seria a gente substituir nessa equação a definição do fator de mistura. Né? O que seria esse fator de mistura? Né? A definição do fator de mistura é essa aqui, ou seja, ela é a razão da concentração de contaminante afastada da fonte com relação à concentração média. Então, para entender o fator de mistura, vamos ver o seguinte. Né? Pela definição do fator de mistura, né, quando esse fator de mistura é igual a 1, o que é que a gente tem? A gente vai ter que a concentração de contaminante afastado da fonte é igual a uma concentração média. Ou seja, quando o fator de mistura é igual a 1, a gente tem a hipótese de mistura perfeita. Então, para que vai servir esse fator de mistura? Ele vai servir nas situações onde o problema que a gente está resolvendo se afasta
da hipótese de mistura perfeita. Então esse fator de mistura ele pode variar de 0 a 1, e na medida que esse valor é menor do que 1, a sua equação, ou o seu modelo, né, de mistura aqui, ele se distancia cada vez mais da hipótese de mistura perfeita. Né? Em sala a gente vai ver exatamente quais são os efeitos desse fator de mistura no resultado dessa equação. Okay? Então agora eu vou apagar isso aqui e substituir a definição do fator de mistura na equação. Então a gente vai ter V sobre o fator de mistura, né, substituindo aqui no Cm, dc dt. Vou passar lá o restante dos termos para o lado direito da equação, então isso aqui vai ser igual a concentração de entrada vezes a vazão volumétrica, ou seja, a massa de contaminante que entra no volume de controle, menos a massa de contaminante que deixa o volume de controle, mais a taxa de contaminante gerada no volume de controle, menos a massa de contaminante coletada pelo equipamento de coleta. E aqui a gente chega na forma final da equação da diluição. Então, se a gente voltar lá para aquela primeira pergunta no início da aula, né, o que é que essa equação de diluição fornece para a gente? Que tipo de informação ela fornece? Né? Ela fornece exatamente, essa equação vai fornecer para a gente a taxa de variação de massa de contaminante no nosso volume de controle, ou no nosso ambiente. Né? Então, ela vai fornecer para a gente a variação da concentração de contaminante no nosso ambiente. Okay? E essa variação de massa de contaminante, ela vai depender de quê? Ela vai depender da massa de contaminante que entra no volume de controle, da massa de contaminante que deixa o volume de controle, ambas devido ao sistema de ventilação geral diluidora, né? Da massa de contaminante que está sendo gerada dentro do próprio ambiente, né? Devido aos processos industriais que ocorrem lá dentro, e da massa de contaminante removida pelo equipamento de coleta de poluentes. Okay? Então, essa é uma equação diferencial, né? É uma equação diferencial ordinária. Se a gente considerar que a vazão de operação do nosso ventilador e a taxa de geração de contaminantes são constantes, essa equação ela possui uma solução geral, que é aquela solução geral que está lá no livro. Eu só vou pôr ela aqui, ela vai aparecer agora. Então essa aqui vai ser a solução geral dessa equação, né, admitida essas hipóteses, e considerando também como condição inicial que a gente conhece a concentração de contaminante no ambiente no tempo inicial. Okay? Então, admitido essas hipóteses, a gente chega nessa solução geral. Essa equação então, ela foi desenvolvida para esse caso mais geral. Né? O próximo passo agora é a gente aplicar tanto essa solução geral quanto a própria equação diferencial em diferentes casos. E aí o que a gente vai fazer é simplificar essa equação de acordo com o nosso caso. Né? Uma das simplificações mais usuais seria a situação onde a gente tem regime permanente. Né? Então, no regime permanente, o primeiro termo da equação ele é zero. Né? Considerando o regime permanente, nenhuma propriedade vai variar ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem que a equação da diluição para regime permanente ela pode ser simplificada nessa forma aqui. Massa que entra menos a massa que sai, mais a massa gerada no volume de controle, menos aquela massa removida pelo equipamento de coleta. E aí outras simplificações podem ocorrer também, né? A mais comum delas é quando a gente admite que o ar está sendo insuflado no ambiente, né? Que é exatamente esse ar aqui, ou seja, ele entra limpo no ambiente. Se isso ocorrer, por exemplo, esse primeiro termo aqui, ou seja, essa concentração de entrada é nula. Né? Outras simplificações mais comuns são, por exemplo, o caso onde a gente pode ou não ter geração de contaminante. Né? Então, se a gente não tem geração de contaminante, esse termo é nulo. Nos casos onde a gente não tem um equipamento de coleta de poluente dentro do ambiente, esse termo aqui também pode ser nulo. Okay? Então, o próximo passo agora da gente vai ser aplicar essas equações a casos específicos desses sistemas de ventilação geral diluidora. Beleza? É isso. Obrigado.